Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Pedro e João levados ao Sinédrio. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Nota de rodapé 1. Esses são os sacerdotes que estavam servindo naquela semana no recinto do templo. Lucas capítulo 1, versículo 23. O capitão era membro de uma das famílias sacerdotais de destaque e segundo oficial do poder político e religioso dos judeus depois do sumo sacerdote. Lucas capítulo 22, versículo 4, versículo 52, Atos capítulo 5, versículo 24, versículo 26. Os saduceus faziam parte de uma seita da elite religiosa judaica. Seus membros provinham da linhagem sacerdotal. Eram cultos, ricos e governavam o templo. Não acreditavam na ressurreição dos mortos nem na vinda de um Messias pessoal e libertador, mas pregavam que Israel já vivia a época messiânica e cabia a eles instruírem os mestres da lei para ensinarem o povo a edificar e preservar esse chamado estado ideal. O sumo sacerdote, entre os demais sacerdotes, Mateus 3:7, Mateus 22, versículo 22 ao versículo 33, Marcos 12:18, Lucas 20:27, Atos 5:17, Atos 23, versículo 6 a 8. Era escolhido para presidir o Sinédrio, Supremo Tribunal Judaico. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Nota de rodapé 2. Os saduceus haviam tomado a liderança no plano de condenar e crucificar a Jesus. João capítulo 11, versículo 49 e versículo 50. Com a esperança de que eliminar o líder, aquela nova seita judaica, entre aspas, que se esboçava a viver e desvanecer-se doutrinariamente e perder-se seus adeptos. Com a esperança que a religião daqueles seguidores de Jesus Cristo viesse a se dissolver, desvanecer-se doutrinariamente e perdesse seus seguidores adeptos. Precisamente os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Atos 23, versículos 6 a 8, tem agora que lidar com o espírito do líder ressurreto dos cristãos e com o dinamismo, alegria, poder e carisma dos seus seguidores. Então prenderam Pedro e João e os lançaram na prisão, ao cárcere, até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximos de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que esse homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Nota de rodapé 3. Os primeiros cristãos enfatizam em suas pregações e ensinos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vida e obra redentora de Jesus Cristo Messias. Mateus capítulo 21, versículo 42, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7.
De acordo com Romanos capítulo 9, versículo 33, Isaías 28, versículo 16, o próprio Jesus havia citado o Salmo 118, versículo 22. E a sua ressurreição estabeleceu um novo templo, construído sem mãos. João 2,19, Marcos 14, 58. Que é a própria habitação de Deus, o coração do indivíduo salvo, e a reunião dos crentes, que é a igreja, o corpo de Cristo. Efésios 2,20. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Nota de rodapé 4. Em comparação com os saduceus e os teólogos da época, Pedro e João eram literalmente analfabetos, como está nos originais em grego, agramatos, e leigos da mesma forma em grego, idiotai. Entretanto, o Espírito Santo os capacitou de tal maneira que a coragem, eloquência, poder e sabedoria de suas palavras fizeram os líderes judaicos deduzirem que aqueles homens haviam estudado e convivido com Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 12, Marcos 3, 14. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhe que não falasse, tampouco ensinasse em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o nome em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Como os primeiros cristãos oravam, assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declaraste porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações, com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamar a tua palavra com toda a intrepidez, estendendo a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo e, com toda a coragem,
saíram anunciando a palavra de Deus. Nota de rodapé 5, 6 e 7. O ungido em grego Christos, que é a tradução hebraica para Machia, Messias. Na oração, os companheiros de Pedro e João referem-se ao batismo de Jesus quando declarou: meu filho amado. Mateus capítulo 3, versículo 17. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e Pérea, e Pôncio Pilatos, procurador romano da Judéia, são os reis e autoridades príncipes mencionados na profecia do Salmo 2, versículo 1 e versículo 2, de acordo com Lucas 23, versículo 1 ao 4. Santo servo é novamente uma alusão às profecias de Isaías. Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. A expressão predeterminado, conforme o grego original, foi somente usada por Paulo e Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, versículo 20. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 a 6. O plano de Deus, contemplado e traçado antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, Apocalipse 13, 8. Considera em seu contexto amplo as boas e más ações da humanidade, sem contudo diminuir qualquer responsabilidade pelos atos de cada indivíduo sobre a terra. Deus não força o ser humano a agir de uma forma ou outra, entretanto o Senhor vê a história do universo como um todo atemporal, sem os limites de tempos e épocas, passado, presente e futuro, e portanto tem o poder de usar os homens com seus progressos e tragédias, bem como as ações do diabo, em prol da salvação final e eterna da humanidade, particularmente de todos aqueles que depositarem fé sincera e absoluta em seu Filho Jesus, o Messias Salvador. João capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. Nota de rodapé 7. A exemplo do que ocorreu no Antigo Testamento, Deus fez tremer o lugar onde seus servos estavam reunidos em oração, como um sinal da sua presença e aprovação. Êxodo capítulo 19, versículo 18, Isaías capítulo 6, versículo 4. Foi uma maneira através da qual o Senhor renovou nos apóstolos e discípulos que estavam iniciando a Igreja de Cristo, a experiência do dia de Pentecostes, do dia do Pentecostes ou semana do Pentecostes. É o Espírito Santo quem nos capacita com força espiritual, generosidade, coragem, intrepidez, determinação, sabedoria e santidade para testemunharmos da salvação que há somente em Jesus. Atos capítulo 8, do versículo 13 ao 33. A vida da Igreja de Cristo e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Nota de rodapé 8. A expressão grega original, dunamis, significa poder, dinamite e também milagre. Atos 2, versículo 22, explosão. A igreja, o povo de Deus, recebeu graça. No original grego, charim, que significa favor, simpatia, carisma, apreciação da parte do povo. Nesse trecho, a graça vem de Deus e se constitui na fonte da generosidade do serviço cristão. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e versículo 9. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. A oferta de Barnabé. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Nota de rodapé 9. José Barnabé, em grego, que significa filho de
Quileses, aquele que exorta, anima, consola. Era primo de João Marcos de Jerusalém, Colossenses capítulo 4, versículo 10, e originário de uma família sacerdotal levita, judaico-cipriota, que vivia e possuía propriedades na ilha de Chipre, um país localizado na parte leste do mar Mediterrâneo. Desde os tempos dos Macabeus, muitos judeus se estabeleceram em Chipre. Esta é a maneira como Lucas apresenta aquele que virá a ser um dos melhores amigos e conselheiros de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e de bondade. Atos capítulo 9, versículo 27, Atos 11, versículo 22, versículo 25, Atos 13, versículo 1 ao 4, Atos 15, versículo 37 e versículo 39.